Fala de coisas boas, né? Candidatura não é só ganhar eleição. E aí eu peguei isso daí, eu já sabia mais ou menos da resposta que eu receberia, me perguntando algumas coisas pra ajeitar meu pensamento, pra colocar ele de forma organizadinha, e perguntar ao pai dos burros, o ChatGPT. ChatGPT, por que podemos falar que, numa eleição, existe vitória na derrota? O que se ganha em concorrer, mesmo que você perca no final? Boa pergunta. Aí ele fala o seguinte, né? Tem algumas razões, dá pra colher alguns ganhos estratégicos, simbólicos, que serão úteis no médio e longo prazo. Vamos ver. Primeiro, construção de capital político. Visibilidade. A campanha expõe o candidato ao público, tornando-o mais conhecido. Narrativa. Mesmo na derrota, pode-se sair fortalecido se a performance for acima das expectativas. Exemplo, foi o preço da eleição. Um legado. Candidatos derrotados podem usar a votação expressiva como credencial para futuras disputas. 2. Fortalecimento partidário e de base. Mobilização. Campanhas treinam militantes, voluntários, lideranças locais. Você começa a montar uma base. Expansão da rede, porque você vai criar aliança, apoio, vínculos que permanecem depois da eleição. Legitimidade, mesmo sem vencer, um partido que conquista espaço no debate ou votos significativos se consolida como ator relevante. Olha o PSL. Quero o Bivar. Olha o Valdemar voltando. Influência no debate público, pauta, candidatos levantam temas que entram na agenda mesmo sem assumir o cargo. E vai ficar batendo até pro cara falou isso, um debate que deu enquadro no Lula. Pressão política. Uma boa votação pode obrigar o vencedor a incorporar parte do discurso do derrotado. Ainda mais quando você compara o primeiro e segundo turno, né? Quantos no segundo turno abraçam a parte da agenda? Como foi o próprio Lula, atrás da Simone Tebet, as ideias, a Marina também. Resultados práticos, recursos. Em alguns sistemas eleitorais, a quantidade de votos determina o fundo partidário e tempo de TV, negociação futura. Candidatos derrotados podem se tornar aliados estratégicos ou ocupar cargos em governos por conta da relevância eleitoral que demonstraram. Em resumo, na eleição, perder não é o mesmo que sair de mãos abanando. Muitas vezes, o derrotado ganha projeção, voz e poder de barganha. Isso pode ser decisivo para vitórias futuras. Futuras! Opa! Não só 2026, 2030, pronto. Porque se Kassab está pensando em 2030, eu acho que a direita também pode pensar em 2030. Né, Ciro Nogueira? Isso daqui foi só a introdução porque eu gosto de trazer as coisas pro mundo real, pro concreto. Aí eu perguntei, ChatGPT, trazendo um exemplo concreto. Eduardo Bolsonaro deveria ser candidato a todo custo, caso as opções da chamada direita sejam os tais governadores democráticos, Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado? Pergunto porque Eduardo parece ser o único que realmente está disposto a abraçar uma luta ideológica e não se submete ao mercado financeiro, igual o Ratinho Júnior lá no BTG e na BlackRock. Aí o ChatGPT diz, entendi o seu ponto. Você está partindo da ideia de que Eduardo Bolsonaro, ao contrário de nomes como Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado, representaria uma candidatura mais ideológica, menos vinculada a compromissos com o mercado financeiro ou à lógica tradicional dos governadores democráticos que fazem política mais pragmática. Se formos analisar pela lógica que você chamou de vitória na derrota, a candidatura de Eduardo poderia assim fazer sentido em alguns aspectos. Primeiro, o que Eduardo ganharia, mesmo perdendo? Você, é tipo assim, mulher, o não você já tem, o risco é ganhar. Ainda pode ganhar. Se ganhar, aí tem diversos ganhos, mas mesmo se não ganhar, tem ganho também. O que Eduardo ganharia? Manutenção da chama ideológica. Uma candidatura de Eduardo garantiria que o discurso mais combativo da direita permanecesse no debate público, sem ser engolido pelo pragmatismo de gestores estaduais. Consolidação de base. Mesmo que não vença, Eduardo pode medir sua força eleitoral, reforçar seu vínculo com o eleitorado mais fiel ao bolsonarismo e impedir que esse espaço seja ocupado por nomes mais moderados. Herança política. Se ele alcançar uma votação expressiva, mesmo sem vitória, se projeta como herdeiro direto do legado do pai, algo que pode ser decisivo no futuro. E fica bem claro mesmo, cara, foi isso daí, aconteceu, rolou, já não tem mais o que fazer. Poder de barganha. Uma votação relevante dá para o Eduardo peso nas negociações internas da direita e no Congresso, além de impor limites ao campo dos governadores. O risco de não ser candidato. Se a direita fica apenas nas mãos de governadores que jogam no campo pragmático, Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado, o espaço ideológico pode ficar esvaziado. O eleitorado mais militante pode se sentir órfão, deixando de se engajar na campanha ou migrando para outsiders que levantam uma bandeira mais radical. No longo prazo, isso poderia enfraquecer a narrativa da direita com um movimento de ruptura, um movimento antissistema, reduzindo a uma alternância de gestores. Mesmo que Dudu tenha pouca chance de vencer na eleição nacional em curto prazo, sua candidatura pode ser estratégica para manter a chama ideológica acesa, marcar posição e preparar terreno para futuras vitórias. É o que eu estou perguntando. Esses seriam os ganhos de lançar Eduardo e mesmo que ele perca. E quais seriam os prejuízos na vitória dos governadores? Quais seriam os prejuízos para a direita ideológica se um governador democrático for eleito presidente em 26? Bom, dá para pensar nisso em termos de custo político-estratégico. Se um governador democrático assumir a presidência em 26, a chamada direita ideológica provavelmente enfrentaria alguns prejuízos, mesmo que em parte houvesse ganhos de curto prazo para a governabilidade. Primeiro, diluição da pauta ideológica. O discurso de ruptura contra o establishment tende a ser suavizado em favor de uma gestão técnica e pragmática. E por isso que eu perguntei lá atrás, nesses quase 8 anos, o que o Ratinho Júnior fez pela ideologia?
Não era tua essa pergunta, né? Temas caros à base ideológica, como críticas ao globalismo, defesa mais radical da soberania, combate à hegemonia cultural da esquerda, podem ser colocados em segundo plano. E aqui eu juro pra vocês, o texto do Granciano lá, falando contra a soberania nacional e a favor do globalismo, eu vi depois disso daqui. Eu falei, meu Deus do céu, como as coisas se encaixam. Obrigado, Deus, por colocar esse texto na minha frente. Você vê que o chefe entende o que é direito no Brasil. É antiglobalista, é antissistema, é antijuristocracia. Sabe? Não é só antipetista. É o combate cultural. Enfim, tudo isso daí poderia ser colocado em segundo plano. 2. O enfraquecimento da militância. A militância mais combativa pode se sentir traída ou desmobilizada, já que não veria no governo uma luta cultural clara. Parte da base poderia se afastar da política institucional ou buscar novas lideranças fora do sistema. Consolidação da lógica do mercado. Um governo mais alinhado ao mercado financeiro tende a priorizar reformas e políticas de estabilidade econômica, o que é positivo em termos de gestão, mas pode afastar a direita de sua narrativa anti-establishment. Imagina aí, a direita trazer o BTG para dentro do Palácio do... Não dá, né? Isso pode gerar a percepção de que a direita entrou no jogo e deixou de lado a promessa de mudança estrutural. 4. Redução do espaço para a direita ideológica no debate. Com a presidência ocupada por alguém que governa de forma pragmática, o espaço público para vozes mais ideológicos se estreita, já que a mídia e setores institucionais tendem a legitimar o presidente e marginalizar opositores da própria direita, como é o governo Lula. E a mídia tem a tendência de dar espaço para vozes da oposição mesmo, né? Tipo assim, o PT. A galera vai ficar relevada aí ao silêncio. E qualquer coisa que você tentar fazer, como é que a imprensa vai vender? Olha lá, ó, os bolsonaristas se uniram com o PT. Os bolsonaristas são tão radicais que nem no governo de direita eles conseguem fazer nada. Eles provam que eles não são de direita, eles só querem o poder. Vocês acham que a imprensa não vai vender essa narrativa? Isso cria um dilema. Apoiar o governo, mesmo sem identificação total, ou se colocar na oposição, correndo o risco de fragmentar o campo da direita. Em resumo, né? Se um governo democrático chegar ao Planalto, a direita ideológica pode perder protagonismo, narrativa e militância engajada, mesmo que o campo da direita, como um todo, mantenha o poder. Isso significa trocar chama de movimento por uma gestão mais previsível, o que a longo prazo pode enfraquecer a identidade do campo ideológico. E aí que temos agora Eduardo Bolsonaro. E é uma matéria que saiu na imprensa, fui citado nessa matéria, viu? Felizmente, só me reconhecem como youtuber, né? Não sou jornalista, mas tudo bem. Eduardo Bolsonaro semeia bases para 2026 e projeta bolsonarismo mais ideológico. Deputado briga com o Centrão e tenta realinhar grupo radical que se reunia em torno de Olavo de Carvalho. Enquanto que já deixou o PL disputar o Planalto, à distância, ele agrupa ao menos 20 deputados eduardistas. Pronto. O eduardismo... Não é a primeira matéria que está na imprensa, né? Na verdade. Já teve outra já. Já nasceu aí, gente, agora. Tinha o bolsonarismo, agora tem o eduardismo. Ah, meu Deus do céu, velho. Mas enfim, eu acho que quando você fala... Olha que coisa curiosa. Quando você fala de bolsonarismo e você pensa no Jair, vem várias ideias na sua cabeça. E coisas que você espera. E curiosamente, quando você fala de eduardismo, você também consegue pensar em várias ideias. Basicamente as mesmas de Bolsonaro, né? Assim, o mito copia e o mito cria e o filho copia. É tipo isso, né? Não inventou nada até agora, Eduardo. Tá copiando do pai. Tem que dar... Se quiser realmente, né, assumir o poder de líder, tem que dar um próximo passo, né? Chegar aqui, com tudo já pronto, e continuar... Eduardo, não tô menosprezando o teu trabalho fora do Brasil nem nada, mas aí é fácil, né, campeão? Botar a bunda na cadeira aí, dar uma estudada, se atualizar, pegar as experiências internacionais. Cara, botar a mente a bunda na cadeira. Você tinha que pegar o Projeto 2025 e ler, do início até o fim. Por mais que não tenha relação com o Brasil, mas para entender o que é um projeto estruturado. E, obviamente, lá dentro tem muita coisa também que é aplicável e expande o horizonte de consciência e de questionamentos. A própria questão econômica, né, que eles discutem muito bem lá. Como eles discutem a questão da China, não como um simples problema financeiro, sem de ganhar ou perder dinheiro, mas como questão até de soberania nacional e segurança interna. Isso dentro da economia, tá dentro do Projeto 2025. Então, assim, é uma concepção muito maior que o debate público brasileiro, por exemplo, a imprensa não vai comentar. Mas, enfim, né? Aí vem lá a turma da Folha e fala assim, ó, ligado a líderes da ultradireita no exterior e protagonista da crise tarifária entre Brasil e Estados Unidos, Dudu ganhou musculatura entre os setores mais radicais da direita. Só tem radical, viu? Desde fevereiro, né, blá, blá, Estados Unidos, eles buscam se projetar como líder de um braço mais ideológico do bolsonarismo, com um discurso que rejeita acordos e dispensa alianças políticas com o Centrão. Mentira. Eduardo não rejeita acordos. Eduardo rejeita acordos ruins. Eu duvido que se você propor para Eduardo um acordo que é bom, ele não vai topar. Assim também como Eduardo não dispensa alianças políticas com o Centrão. O que Eduardo dispensa é entregar os votos pro Centrão em troco de nada. Aqui já tem desinformação. Mas vamos continuar. Eduardo já disse a interlocutores que estou disputar a presença 26, uma revelia do pai. Ao mesmo tempo, Dudu semeia as bases e aglutina em torno de si um grupo que, segundo aliados, reúne entre 20 e 30 deputados federais e estaduais com quem tem afinidade.
Segundo interlocutores, parte deles pode deixar o PL e o seu fundo eleitoral para se filiar a uma legenda danica com o filho do ex-presidente. Procurado, Dudu não respondeu aos contatos da reportagem. O objetivo do Dudu é manter no clã o espólio eleitoral de Bolsonaro. Ele calcula que se um candidato como o governador Tarcísio for eleito, o bolsonarismo estará enterrado enquanto movimento político. Dudu cogita se lançar à presidência para manter o movimento vivo e para eleger uma bancada de bolsonaristas, fortalecendo este grupo para 2030. Aí agora eu pergunto para vocês, ele tá errado? O Kassab pode pensar em 2030. O Dudu não? Dudu tem chances de ganhar. E se não ganhar, também tem vitória na derrota. Ele tá errado? Eu passo pano bem, Eduardo. Eita, que eu passo pano bem demais, viu, velho? Tá louco, mano. Eu tiro leite de pedra. Mas o pior que eu falo, assim, né? Eu não tô brincando de passar pano, mas você vê, né? Refute o que eu disse. Com lógica. Sem gritaria. Vai lá e coloca. E o que eu falo eu mostro, né? Que é fácil de entender. A postura mais radical de Eduardo resultou em um afastamento de aliados, com críticas a dirigente do Centrão em troca de farpas com o Valdemar, né? Oh, meu Deus, esse Eduardo tá demais. Aí você vai ver, né? O Ciro Nogueira e Eduardo falaram ao telefone há cerca de um mês, quando o Ciro fez um apelo para que Dudu focasse artilharia contra a esquerda e poupasse aliados de suas críticas. Mas por que será que ele tá criticando algumas pessoas em Ciro? Aliados. Super aliados do Ciro Nogueira. A conversa ocorreu antes do novo episódio com Valdemar, que disse que ele ajudaria a matar o pai se insistisse em se lançar ao Planalto, ao que Eduardo classificou como canalice, né? Olha como Eduardo, né, é radical. Eduardo reagiu, chamando Valdemar de canalha, quando Valdemar acusou ele de matar o pai. E o radical é o Eduardo. Aí esse parágrafo é sensacional, ó. O filho 03 costuma ser acusado de dividir a direita. Líderes, dizem. Líderes. Já tem líderes agora à direita, viu? Líderes. Que o deputado expõe publicamente divergências do grupo e impede a construção de acordos para avançar em temas considerados cruciais para o bolsonarismo. Como anistia. Peraí, mas não tem anistia, tem dosimetria. Não tem anistia, é dosimetria. Que acorda, irmão! Acorda! Líderes dizem. Que líder, gente? Me diz aí. Líderes da direita. Eduardo está de da direita. É brincadeira isso, velho. Ai. Eduardo desistiu de retornar ao Brasil por temer ser preso. Porra. É mesmo, é? É porque não há certeza não, né, Folha? Ainda tem a chance dele não ser preso. Ao passo que o Supremo fecha o cerco em torno do deputado, ele chama o Brasil de ditadura e alega que o Centrão é inimigo do bolsonarismo. Tarcísio tem sido um dos seus principais alvos por seu nome favorito do Centrão para 26. Isso aqui realmente é verdade, né? É realmente o favorito. Ele atribui uma eventual candidatura do Tarcísio ao establishment. Por trás do discurso antissistema, está uma tentativa de realinhar o grupo. Né? Aí vem essas malucas da imprensa. Que se reunia em torno do Olavo de Carvalho e segue a linha do Steve Bannon, uma rede de líderes da ultradireita mundial. Assim, o mesmo Eduardo agora tem conversado com legendas menores para tentar viabilizar esse projeto presidencial. Para isso, conta com parlamentares, com empresários e com um ecossistema midiático. Um ecossistema. Inclui nomes como Kim Paim e Paulo Figueiredo. Agora você vê, né? Na hora de citar empresário, não cita o nome de ninguém. Na hora de citar o ecossistema, não tem nada. Não tem nenhum ecossistema. Tem as tia do Zap maluca na rede social, os tio do churrasco, os prima e prima. E só. Aí me bota lá meu nome. Parece que tem que botar um alvo na minha testa, ó. Persiga aqui, rapaz. Persiga o oreudo. Menos mal dos parlamentares, a imprensa fala, né? O deputado estadual de Minas, o Caporeso, pediu para ser listado como o primeiro da lista dos eduardistas. Buscou uma vaga no Senado, destaca a importância do filho de Bolsonaro no trabalho de base. Desde que Jair resolveu se lançar candidato, uma das pessoas mais importantes para organizar a rua era o Eduardo, assim como nas redes era o Carlos. Ele afirma que, caso Jair não consiga reverter na elegibilidade, o melhor nome é Eduardo. Outro nome a se aproximar é o deputado estadual da Bahia, Leandro Jesus. Deve vir como deputado federal. Em Mato Grosso do Sul tem um Polon. Ensaia sair para governador se Eduardo concorrer à presidência. Ele está às turras com o próprio partido, desde a filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja, oriundo do PSDB, né? Por que será, né, Valdemar? O Cabo Bebeto, do PL de Alagoas, faz cor o nome de Eduardo como plano B a Jair. É a nossa segunda opção, sem sombra de dúvida. Falando de política e tudo mais, você vê que a direita, em especial a direita Silvio Grimaldo, a direita do Zolavete, né, Chorona, eles ficam aí reclamando, né? Ah lá, ó, Bolsonaro, vai botar o filho lá em Santa Catarina, blá. Os caras nem moram em Santa Catarina, mas tá chorando, porque eles odeiam o Bolsonaro, né? Tá traindo a Carol de Tony, a Júlia Zanata e pipipi, popopô, BBB. Gente, essa pesquisa já tinha sido feita e o Duda Lima tá tendo que engolir a seco, porque fez uma pesquisa e viu que realmente o Carlos Bolsonaro era um canhão de votos. Isso já se sabe há pelo menos 2-3 meses. 2-3 meses. E a nova pesquisa tá ali, ó, Carlos Bolsonaro lidera intenções de voto ao Senado por Santa Catarina. Jogo é jogo, treino é treino.
E a treta tá ali, ó. Enquanto a turminha da lacração destila ódio e preconceito gratuito, o povo catarinense mostra nas pesquisas que prefere coragem e compromisso com o Brasil. Tudo aquilo que falta na velha política e sobra na família Bolsonaro. Aí a direita intergaláctica pira. Pira.